A paz do Senhor, meus amados amigos e irmãos em Cristo Jesus, que alegria estarmos novamente aqui para mais uma EBD online da Alfa e Ômega. No dia de hoje nós iremos trabalhar com as missões transculturais na perspectiva do Novo Testamento. Nós falamos na aula passada acerca da perspectiva da missão transcultural no Velho Testamento, como que o Antigo Testamento ele vai mostrar a obra de Deus, buscando os povos não alcançados, buscando trabalhar com missões, para também assim o nome dele ser glorificado entre todas as nações, isso através das páginas das Sagradas Escrituras, né? Nós estamos num contexto de missiologia, é o que o pastor Wagner Gabila de Curitiba está trazendo para nós nessa revista publicada pela CPAD, sim, até os confins da terra. Hoje, tendo visto que Israel fracassou no seu propósito de glorificar o nome do Senhor entre todas as nações, tendo visto que Israel, ainda assim, foi a nação que Deus escolheu para vir o Messias, o nosso Senhor Jesus, aquele que foi o primeiro enviado, o modelo ideal. Eu trouxe aqui até alguns textos. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco. Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele nós vivamos coisas extraordinárias. Escreveu João na sua primeira epístola, capítulo de número 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, sob a lei, ou seja, debaixo das orientações da lei mosaica, dentro da estrutura de governo que era pautada nas Escrituras, na palavra que Deus tinha decretado a Moisés, teu servo. Sim, Jesus nasceu dos hebreus, Jesus nasceu do povo de Israel. Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Jesus foi o primeiro enviado. Ele mesmo falou em João capítulo de número 6, quando tinha ali o seu célebre discurso acerca do pão da vida, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus enviou, né? Nós vimos em aulas passadas que a origem da obra é em Deus. Nós vemos que em todo o Antigo Testamento o Senhor manifestava o seu plano, ainda que em sombras, em tipos, através dos profetas, e o Novo Testamento isso fica tudo muito claro, né? A obra de Deus se enfatiza como uma obra missionária a todas as nações, e isso tudo se manifesta no aparecimento do nosso Senhor Jesus, o enviado. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, pois eu que saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo. Ele me enviou. Jesus está ali conversando com os fariseus, né? No capítulo de número 8, onde ele fala sobre a verdade que liberta. Ele está lembrando que o Pai foi quem o enviou. Sim, ele porém lhe disse: também é necessário que anuncie em outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso eu fui enviado. Veja bem, Jesus foi enviado. Sim, Lucas 4, Mateus capítulo de número 9, ele rodava todas as cidades ali da região da Galileia. O Senhor Jesus não ficava parado dentro do templo, não ficava simplesmente recluso dentro de Jerusalém, ele não estava limitado às fronteiras da Judéia, muito pelo contrário, cresceu, estabeleceu, e ainda que fosse a Judéia, Jerusalém, ao templo, o ministério dele ficou marcado na Galileia dos gentios. E ele não ficava também parado ali, nem em Nazaré, nem em Cafarnaum, onde estabeleceu a sua base. Não, ele ia, e era necessário que anuncie em outras cidades o evangelho do reino de Deus. Para isso, ele foi enviado, né, para levar a palavra de salvação. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós para que nisso vos abençoasse, no apartar a cada um de vós
das vossas maldades. No livro de Atos, capítulo de número 3, Pedro está trazendo uma mensagem ali, nos lembrando que Deus enviou o seu Filho, e não somente enviou o seu Filho, depois de Jesus ter morrido, quando ele ressuscitou, foi enviado também aos discípulos, porque o nosso Deus, o nosso Senhor, não é Deus dos mortos, mas é Deus de vivos, e isso é extraordinário, mostrando-nos também, através desse aparecimento que foi manifesto aos discípulos, de que ele voltará. Ele voltará, sim, eu sei, ele voltará. E se ele ressuscitou, ainda que tenha sofrido nós que com ele sofremos, com ele também ressuscitaremos. Coisa extraordinária. Isso é só para quem está amando a volta do Senhor, aguardando a breve volta do Senhor. E enquanto ele não vem, nós temos que buscar os povos não alcançados. Coisa extraordinária, né? Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Veja que coisa maravilhosa. Nós temos aqui o contexto que nos mostra que o Novo Testamento ele é uma ênfase, tem uma ênfase em missões, e isso é muito, muito lindo, e nós vamos ver no comentário aqui do pastor Wagner Gabi, ele traz o texto de Isaías 61, mas o cumprimento disso é Jesus chegando ali na sinagoga, depois de ter sido batizado, depois de que se ouviu uma voz do céu, eis o meu filho amado em quem eu me comprazo, depois de uma pomba descer de uma forma corpórea, o Espírito Santo na forma corpórea de uma pomba descer sobre ele, depois de ele ter descido as águas, mesmo João falando, não, eu que devia ser batizado por ti, mas Jesus falando acerca de se cumprir todas as coisas. Agora Jesus enfrenta o deserto, é provado pelo diabo, e depois ele volta para dentro da sinagoga, e ali, em meio aos seus familiares, né? O capítulo de Marcos, capítulo de número 6, relata bem essa estrutura. Mateus fala, não é esse o filho do carpinteiro? Marcos 6 já vai dizer, não é esse aí o carpinteiro? Não estão aqui as irmãs? E Jesus está enfatizando, nesse mesmo contexto aí de Lucas 4, né? Que um profeta não tem honra na sua própria casa. E o que Jesus vai ler ali no meio daquela sinagoga? Ele pega o rolo do livro de Isaías, ele abre na parte que nós entendemos hoje, né, como o capítulo 61, e vai ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar, compartilhar as boas novas aos pobres. Guarda isso aqui, evangelizar aos pobres. Jesus, quando foi questionado pelos discípulos de João Batista se era ele mesmo, sendo que João estava preso em suas angústias, ele falou que os cegos estavam vendo, os coxos estavam andando, milagres estavam acontecendo, e o evangelho era pregado aos pobres. Tanto a igreja primitiva lembra aos discípulos, a Paulo, e também Paulo vai trazer uma ênfase de não esquecer os pobres. Hoje estão querendo pregar muito para os ricos, e eu não vou deixar de reconhecer, como nós sempre temos falado, dos 8 grupos menos evangelizados do Brasil, estão ali 2 socioeconômicos, como os extremos pobres e os extremos ricos, mas veja bem, Jesus buscava os menos favorecidos, Jesus buscava os pobres e os ricos, que são aqueles que têm mais possibilidade, que são aqueles que têm, pelas possibilidades que têm, acesso a mais conhecimento, e tendo acesso a mais conhecimento, tem uma capacidade um pouco maior de discernimento, de entendimento. Quando eles ouviam as palavras da verdade, eles buscavam seguir a Jesus. Então nós temos sim que buscar os pobres. Os ricos, eles ouvirão e seguirão a verdade. A ênfase tem que ser buscar aqueles que não têm condições de achar. E isso é extraordinário. Jesus está falando, ele me enviou a evangelizar os pobres. E é claro que aqui tem um contexto que o próprio Jesus vai trabalhar em Mateus capítulo de número 5, que é o pobre de espírito, aquele que é dependente e necessitado
de Deus, né? Buscar aqueles que não sabem que, ainda que no vazio da sua existência não tenham entendido os porquês da vida, mas vão encontrar sentido no Evangelho. Eu não estou falando sentido da bênção, sentido da prosperidade, não, sentido da salvação da sua alma, do preenchimento do seu ser, da alegria, da esperança, da salvação, de um abraço, um afago, do amor de Deus, que a cada dia nós podemos sentir, porque andamos, além de sermos os portadores, casa, morada do Espírito Santo, andamos com Ele, o nosso amigo, que tem nos lembrado das palavras de Jesus. Ele nos ungiu para evangelizar os pobres, enviou a curar os quebrantados de coração, sim, a pregoar liberdade aos cativos, sim, libertação acontece sempre em meio ao campo missionário. Quem tem que trabalhar com evangelismo e missões tem que estar andando igual Jesus falou, em jejum e oração, porque algumas castas de demônios só saem com jejum e oração. Fica aqui, na próxima aula nós vamos trabalhar exatamente com a questão do poder de Deus para fazer a obra, e isso se manifesta em sinais, maravilhas e também no trabalho de libertação. Existem muitas distorções, muita bagunça, principalmente no meio neopentecostal. O sincretismo religioso misturou com as outras religiões de matriz africana, e a gente vê muito espiritismo até mesmo no seio da igreja, mas a libertação acontece, o diabo está aí tentando oprimir as almas, tentando manter cativas as pessoas, e o Senhor, Ele foi ungido para libertar os cativos e falou que nós em seu nome faríamos coisas ainda maiores. Você que busca fazer evangelismo e missões tem que estar com a vida de consagração. Você não sabe que dia que você vai enfrentar com o diabo, né? Então tem que estar preparado para poder avançar, apregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos. Se Deus quiser te usar para curar um cego, que assim seja. Eu tive a oportunidade de ver um cego, um homem que não enxergava, voltar a enxergar. Que Ele nos faça como pessoas que vão ser usadas para ajudar a tirar as escamas do engano dos olhos das pessoas, melhorar a lente, né? Meu óculos está aqui meio manchado, tá velhinha a lente, mas eu ainda consigo enxergar alguma coisa. Mas tem gente que tá com o óculos tão sujo, ou que a lente já não cabe mais nela, sim, aí ela não consegue enxergar bem. Nós precisamos entender que nós estamos aqui para dar vista aos cegos. Lembra de Jesus quando virou e para aquele homem que ele curou e perguntou: o que vês? E o homem falou: eu vejo homens como árvores. Eu vou conjecturar para você tentar entender. Jesus está falando simbolicamente para nós aqui que primeiro ele vê o homem como alguém que dá frutos, e depois o homem chegou a uma visão perfeita. Deus, quando nos cura e vê-nos como árvores que podem dar frutos, nos vê espiritualmente primeiro, reconhece as nossas dores, a nossa alma, e depois cura-nos também fisicamente, né? Há um ditado: o pior cego é aquele que não quer ver. Então Jesus foi para poder dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Tem muita gente que está sendo oprimido, tem muita gente que está sendo opresso, tilipseus, colocar em grande angústia, em aflição. Não é a grande tribulação, mas existem muitas tribulações, angústias, aflições, dificuldades, limites físicos, emocionais, sentimentais, bombardeios ideológicos, culturais, mensagens que chegam no WhatsApp, nos noticiários. Toda hora tem algo para tentar tirar a nossa paz. Mas Isaías, capítulo de número 26, diz que o Senhor conservará em paz aqueles cuja mente estão firmes nele. Sim, nós precisamos estar firmes na palavra de Deus. É ali que está a nossa segurança. É através da verdade que nós somos libertos, e nós precisamos pregar a Cristo, pregar o verbo, pregar a palavra, porque pregando a palavra, que é a verdade liberta os oprimidos. Anunciar o ano aceitável do Senhor, que se manifestava ali no contexto de Isaías, que ele estava lendo, registrado pelo discípulo Lucas, discípulo esse que é um discípulo de Paulo, o médico amado, companheiro de Paulo nas suas viagens. Lucas está registrando esse contexto da fala de Jesus com muitos detalhes,
trazendo esse ano aceitável. Jesus está falando de si mesmo, né? O ano aceitável era a manifestação da glória de Deus, né? O enviado de Deus estava ali para trazer salvação. Encerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos com ele. O que aconteceu? Jesus foi lá e pregou. E o que aconteceu? Quiseram colocar ele para fora da cidade. Muitas das vezes é assim. Muitas das vezes nós vamos ver isso acontecendo com Paulo, nós vamos ver isso acontecendo com Estevão, nós vamos ver isso acontecendo com os discípulos. Eles eram rechaçados, eles eram colocados à parte, a mensagem que eles traziam era negada e muitas das vezes eles até sofriam aflições físicas, a ponto de chegarem a dizer que tinham grande alegria e gozo em poder participar dos sofrimentos do Senhor Jesus. Então, nós vamos ver o contexto, o próprio Cristo foi negado. E então, a mensagem que há de ser pregada, nós precisamos saber que muitas das vezes ela pode não ser aceita de imediatamente, né? Então, nós vemos aqui no contexto do Novo Testamento, como eu já falei na introdução, o Senhor Jesus trouxe vários textos, ele foi o primeiro enviado. Dentro do contexto da revelação do Novo Testamento, a Bíblia, já que estamos tratando de missiologia, né, no contexto aqui da Bíblia no Velho Testamento, a Bíblia no Novo Testamento, nós vamos ver que assim como o Pai enviou, João, nós falamos isso na aula passada, e agora de novo, o capítulo 20, versículo 21, Jesus falando que assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Bem, nós entendemos que assim como Cristo foi enviado, agora ele levanta a igreja. Já que Israel não alcançou e não efetuou o projeto completamente, Deus então levanta a igreja para realizar esse grande trabalho, esse trabalho extraordinário que é compartilhar entre os povos a boa nova de salvação manifestada por Deus através do seu Filho Jesus, aquele que com teu sangue derramado na cruz do Calvário perdoou todos os nossos pecados. A igreja ela é chamada de coluna e esteio da verdade, né? Ela é aquela que há de iluminar. Paulo fala Filipenses capítulo de número 2, versículo de número 15, vós sois como astros no mundo, um mundo em trevas, né? Então esse astro não é esses famosos de Hollywood, os famosos do YouTube, os famosos do Instagram, do Facebook, do Twitter, não são esses que fazem sucesso, muitas das vezes explorando do povo de Deus através do Evangelho, não. Astros aqui como o sol que brilha, que aquece, que ilumina, que é ouvir o norte, no que tange a sentido, a direção. Então assim nós entendemos que a igreja está aqui para iluminar, para aquecer. O sol é através do sol que a vida acontece, né? É claro que Malaquias fala que Jesus é o sol da justiça, mas também nós seremos como o sol. Assim nós temos o contexto da igreja iluminando esse mundo em trevas. Dentro da perspectiva de missões, no Evangelho, nós vamos ver que apenas o Evangelho, a carta aos Hebreus, né, de autoria anônima, bem como o Evangelho de Mateus, ele é escrito especificamente aos judeus. Marcos, que é o primeiro registro do Evangelho, e é bom lembrarmos aqui que Marcos ele não caminhou com Cristo, né? Dos dois escritores que andaram diretamente com Jesus, nós temos João, chamado discípulo amado, e a figura de Mateus, que era Levi, o coletor de impostos, né? Esses registraram, andaram com Cristo e registraram com muita peculiaridade, né? Porque Marcos, Mateus e Lucas são chamados evangelhos sinóticos por terem histórias parecidas, ainda que cada um com sua perspectiva, né? E João traz uma parte muito peculiar, muito diferenciada dos discursos de Jesus, em especial nas últimas semanas dele. João era chamado discípulo amado. Marcos e Lucas são discípulos de outros discípulos em outros momentos. Alguns acreditam que Marcos, que era João Marcos, sobrinho de Barnabé, esse era alguém que, participando da primeira viagem missionária, junto com Paulo e Barnabé,
tendo abandonado os dois, voltando, ele agora vai se unir a Pedro e ele vai aprender muito com Pedro e vai ver Pedro pregar, Pedro ensinar e vai pegar os registros acerca do que Pedro está falando, e alguns acreditam que Pedro vai validar, e esse fica como sendo o primeiro registro do evangelho escrito, né? Depois disso nós vamos ver a figura de Mateus, de João registrando os seus relatos do Evangelho, o Evangelho de Jesus escrito por Mateus, Marcos, Lucas e João. Médico, amado, amigo, companheiro de Paulo nas suas viagens, né? E ele pega os relatos, alguns acreditam que ele estava escrevendo para um patrocinador, porque ele escreve tanto o Evangelho quanto Atos dos Apóstolos ao excelentíssimo, ao amado Teófilo, e Teófilo é até o Deus Filhos, aquele que ama. Ele escreve simbolicamente a todos aqueles que amam a Deus, né? Por que você está falando isso, Diego? Porque nós vemos que só Mateus ele é escrito aos judeus, e Mateus estava andando com Cristo. João já escreve abertamente, Marcos escreve especificamente aos romanos, Lucas escreve a uma pessoa, né? Alguns acreditam que Lucas está defendendo os cristãos de acusações de que eles queriam se rebelar, e não é o caso, né? Lucas escreve de uma forma muito específica, ele é médico e ele enfatiza a glória de Deus, o poder de Deus manifestado em Cristo Jesus muitas vezes, né? Então ali nós vamos ver esse contexto, e depois disso, cada um desses registros do Evangelho por esses 4 homens de Deus, eles vão acabar com a grande comissão. E nós vamos ver que tudo vai desembocar em missões, em salvação de almas. E aí nós vamos ver a ênfase em Mateus 28 e também em Marcos, o capítulo de número 16, e de pregar o Evangelho a toda criatura, né, fazer discípulos entre todas as nações. E isso é muito importante a gente lembrar. O Evangelho aponta para a manifestação de Cristo Jesus, finalizando ali o projeto de Deus na cruz do Calvário e ampliando isso através do chamamento da igreja, a grande comissão, a fazer a glória de Deus se manifesta como Israel não fez entre todos os povos. Nós vamos ver que Jesus chama cada um, antes de falar, né, para ser ide e pregar o Evangelho, ele chama a ser pescadores de almas, pescadores de homem. Eu busquei essa palavra que é aqui, pescadores. O que é pescadores, Diego? A palavra no original é lambano, aquele que pega com a mão. Trabalho manual, é artesanal, é algo como que artístico que se dá ali no cuidado, no trato, o evangelismo, a obra missionária. Não é só uma pancada, não é só como a gente vê, altares, pregação, muitas almas. Acontecia. Nós vamos agora falar de Pedro e de Filipe, dentro do contexto de Atos dos Apóstolos, muitas almas se salvando, mas nós precisamos entender que a obra missionária em si, entre povos não alcançados, uma missão transcultural, nem sempre vai ter um retorno, um feedback imediato, como tem às vezes uma campanha evangelística. Às vezes um missionário passa anos conhecendo a cultura, se relacionando com as pessoas e ganhando o coração das pessoas para que ali ele possa transmitir a verdade do evangelho para aquelas pessoas, né? E depois se apegar a uma pessoa para poder fazer algo, né? Aqui o contexto do pescador é pegar uma pessoa para usá-la para alguma coisa, assim, Cristo se apegando a nós, né, e nos dando o privilégio de participar da grande obra que Ele está fazendo, né? Pegar algo para ser carregado, levar sobre si. Quem está evangelizando, Paulo vai falar, levai sobre si as cargas uns dos outros, né? Suportai-vos. Suportar é dar suporte, né? Ai, não suporto fulano, tá aguentando ali. Não é só isso não. Isso também, às vezes, infelizmente, mas é dar suporte. Em que sentido? O contexto é tirar de quem está no chão, levantar, colocar sobre o ombro, ajudar a caminhar, como o Espírito Santo faz conosco, como uma muleta, até aquela pessoa conseguir andar sozinha. Se ela não conseguir, você carrega ela no ombro, até ela se restabelecer, né? Levar sobre si mesmo, né?
sem violência, sem o contexto de uma noção de violência, né? Pegar o que pertence, tornar próprio, tornar propriedade exclusiva de Deus. Jardim fechado és tu, amada minha, fonte selada, manancial de água viva és tu, falou Salomão em Cantares, capítulo de número 4. Assim é um símbolo da igreja. O pescador de almas, ele está ali lambando, trazendo almas para Cristo, tornar a propriedade de Cristo, para fazer o quê? Associar consigo mesmo na companhia. Entenda uma coisa, quando Jesus te chama para ser um pescador, ele está falando, olha rapaz, você não vai sozinho não, eu vou com você, eu vou te auxiliar, eu estou na sua companhia, né? Daquele que quando pega não larga mais, você foi confiscado, isso é muito forte, apreendido, não tem mais direito, missionário não faz o que quer, não vai onde quer, não come o que quer. É claro que muitas das vezes desfruta de coisas que às vezes as pessoas não entendem, ou até mesmo numa vida comum não se poderia ser vivido, mas na verdade nós estamos buscando nos sujeitar à vontade do Senhor, ali confiscados por Ele, e Ele tem cuidado de nós, como eu creio que Ele tem cuidado de vós. Conta aí, deixa aí no comentário o que Jesus tem feito por você à medida que você tem se despido de si mesmo, né? Se humilhado, se esvaziado, para que Ele possa ser glorificado através da sua vida. Isso é maravilhoso, né? Aquele que pega e não larga. Pegar pela astúcia, criar contextos para, pegar, nos apanhou, e depois também dar estrutura para a gente ir lá criar estratégias para poder estar pegando as almas, né? Tomando posse, se apropriando, capturar, alcançar, lutar para obter, da mesma forma que Cristo lutou na cruz do Calvário para salvar nossas almas. Não vai ser fácil muito das trabalhos, né? O pescador, ele é aquela história assim, né? É claro que eu não vou fugir muito da história, não, do contexto da aula, não, mas como a gente está falando de pescadores de alma, né? Encerrando esse primeiro tópico do tópico 2 aqui, falando que Jesus nos chamou para ser pescadores de alma, chamou os discípulos para ser pescadores de alma, e Lambano está trazendo o contexto de pescadores aqui. Tem um pescador que pesca com a varinha, tem outro pescador que vai pescar com a tarrafa, com a rede, tem outro pescador que vai pescar com molinete em alto mar, pesca esportiva. O peixe, ali no Espírito Santo, onde nós morávamos, tem o marlin azul, peixe espada, tem aqui na Flórida também, e aquele peixe, ele é pesado, ele é forte, você pega ele pelo molinete, solta e dá corda para ele, aí vai puxando, dando corda. Tem peixe grande que você só pega ele no cansaço. Pesca esportiva é extraordinário. Esse peixe não é levado ao abate, não. Ele é pego, é visto a sua grandeza e é colocado no mar direto. Tem gente grande que pelo cansaço vai ser vencido e quando menos perceber já está em mar aberto, em águas profundas, manifestando a glória de Deus ali. Foi pego e vai ser solto de novo em águas profundas. É assim. Tem peixe, meu amigo, que ele pula em cima do barco. Tem peixe que é puxado com arco e flecha, tem peixe que é puxado na pancada. Pulou, o camarada dá uma pancada e já pega ele. São várias formas de pescar, mas o Senhor vai nos dar estratégias, Ele vai te dar estratégia para fazer o que precisa ser feito. Seja aonde for, Deus vai criar o contexto, receber o que é oferecido, não recusar ou não rejeitar, né? Nós precisamos entender que o Senhor é que nos chamou e nós não podemos rejeitar. Pegar uma coisa esperada, coletar, recolher, olha, aí está falando dos pescadores, tem o contexto, né, que vai ser tratado em aulas aqui para frente do sustento missionário, né? Escolher, selecionar, tem peixe bom e tem peixe ruim que vem na rede. Jesus falou em uma das suas parábolas e vai ser separado, né? O peixe, assim que ele é pego, se ele não for limpo, se ele não for tratado, se ele não for para o fogo, ele começa a feder e apodrecer. Quem está trabalhando com evangelismo e com missões, quem está buscando as almas, precisa entender sobre discipulado.
lado, tem que trabalhar, tem que limpar, tem que cuidar, tem que preparar e tem que mergulhar no fogo, sim. Vai cozinhando no fogo, vai passando na brasa, no fogo, no fogo, no fogo. Tem que ser trabalhado no fogo, senão começa a feder e a apodrecer. E eu estou brincando, mas é um contexto de gente que é trazido na rede, que é limpo pela palavra e que é agora trabalhado com o fogo do Espírito Santo. Iniciar, provar algo, fazer um julgamento, experimentar, receber, vamos ser provados, né? Ganhar, conseguir, obter, ter de volta. Deus não deve nada para ninguém e tudo aquilo que fazemos para Ele traz glória de volta para Ele, mas Ele também nos permite viver coisas extraordinárias para a glória dEle. Isso é maravilhoso. Eu só quis trazer o lambano aqui porque eu acho que valia muito a pena, né? Depois de falar do Evangelho escrito por Mateus, Marcos, Lucas e João, desse contexto que só Mateus escreve para os judeus, que Lucas era um médico, um erudito, Marcos escreve aos romanos, João traz segredos extraordinários ali, enquanto Mateus escreve para os judeus. Nós vamos ver em Atos dos Apóstolos 2 missionários que aparecem primeiramente, Filipe e Pedro. Pedro vai pregar o primeiro discurso ali no Pentecostes e depois no capítulo de número 3 e depois mais à frente, e são almas e mais almas e mais almas que vão aceitando a Jesus e vão se dobrando, 3, 5 mil, e o texto de Atos 2, a partir do versículo 40 ali, vai dizer que todos os dias, além de que eles tinham tudo em comum, uma série de questões relacionadas à igreja, todos os dias o Senhor acrescentavam aqueles que criam, sim, e os discípulos caíam na graça do povo. Aquele que faz evangelismo e missões, ainda que a mensagem não seja aceita, nós temos que ser pessoas agradáveis, e nós não seremos pessoas agradáveis pelo que falamos, pelo que vestimos, por como nos portamos somente. Não, mas pelo amor de Cristo que manifesta-se através de nós, né? Então, nós precisamos cair na graça do povo, como caíam os discípulos. E Pedro, ele vai pregar e vivenciar uma história extraordinária, e Deus vai chamar ele está no capítulo de número 9, orando lá em Jope, e aí um homem, enquanto ele está orando, ele tem uma visão do céu ali, e Deus manda ele comer, e eram animais impuros, e o Senhor fala, não torne impuro que eu já purifiquei, e ele entende que Deus não faz acepção de pessoas. Na sequência já chega um enviado do centurião Cornélio, um homem que era piedoso, que ajudava na sinagoga, que vivia de jejum, de oração, de esmola, aquele homem que estava buscando a Deus, mesmo sendo um romano. Então, quando Pedro vai, depois de ter pregado para multidões, ter tido uma experiência extraordinária, não só com Cristo, mas também agora com a igreja, esse homem é convidado pelo próprio Deus para poder manifestar a salvação aos gentios, porque Cornélio era um romano, e quando ele chega e anuncia, Deus derrama do poder dele sobre aquela família e aqueles que estavam reunidos ali na casa de Cornélio. Outra situação é a figura de Filipe, que não é o apóstolo, mas é o diácono, aquele que estava junto com Estevão, entre outros, né, que era um homem cheio de sabedoria, cheio do poder de Deus, né, cheio de unção, e que eram homens de bom testemunho. Esse homem que fazia coisas extraordinárias, que pregava para multidões, que almas se convertiam, que milagres aconteciam, coisas maravilhosas, mas que tinha sensibilidade para quando Deus mandava ele largar tudo e ir para o deserto. Hoje é a faixa de Gaza. Aquela área sempre foi complicada, região desértica, não tinha nada, mas ele obedece e vai, e lá acha um homem que está lendo a palavra sem entender. Ele corre, meu amigo, faz força. Você acha isso em Atos 8, e
E ele, fazendo força, pergunta: você entendes o que lê? E aí ele fala, o eunuco: como eu vou entender se não tem quem me explica? Sobe em cima do carro. E a partir daquele texto começa a falar de Jesus. O texto era Isaías 53, que nós conhecemos como Isaías 53. E ali na frente, depois de entender a mensagem que Filipe estava transmitindo, o eunuco vê uma água e pergunta o que lhe faltava para ele poder ser batizado. Veja bem, não adianta nada só ganhar as almas para Jesus, precisa conduzir elas ao batismo, à morte, ao sepultamento social, aonde a pessoa morre para si mesma e vive para Cristo diante da sociedade. Precisa edificar essas almas, não somente aqui, mas fortalecendo-as para o porvir, sim, para elas se edificarem em Cristo na palavra, para aguentar as aflições dessa vida, lembrando que nós iremos morar no céu, e aqueles que entendem a salvação em Cristo Jesus, eles não querem guardar somente para si. Todo aquele que é salvo em Cristo Jesus quer compartilhar, quer se alegrar de poder transmitir a alegria que somente há em Deus, ou seja, vai evangelizar, vai trabalhar com missões também. Sim, é a sina do cristão: ou é um missionário ou é um impostor, falou um escritor, né? Então nós vemos aqui o contexto de Filipe. Esse Filipe, eu já citei isso em aula passada, ele é aquele que faz esse trabalho entre as multidões, que faz o trabalho de pregação, que faz o trabalho de curas e milagres, que faz o trabalho individual, esse trabalho de ensino e discipulado, mas também é alguém que valorizava a sua casa. Em Atos 21, ele é alguém que recebe pessoas, ele é alguém que é um pai zeloso, porque ele tem 4 filhas e as suas filhas são puras, virgens, né? São símbolo de santidade e profetizam. São moças cheias de Deus, ou seja, o ministério de Filipe não era só para fora, era para dentro também, e isso precisa ser valorizado. O livro de Atos dos Apóstolos, chamados também de Atos do Espírito Santo ou Atos da Igreja, um livro que termina ali com seus 27 capítulos, mas que continua na minha e na sua vida. Esse livro, ele é cheio, todo ele na verdade é um relato missionário, e não tem como deixar de falar da figura de Paulo de Barnabé. Nós vemos sobre Filipe, nós vemos sobre Pedro dando continuidade, ali os discípulos também trabalhando com afinco em compartilhar, em fazer a mensagem chegar, ir mais além. Mas nós vamos ver que a partir do capítulo de número 9, um homem que era perseguidor foi chamado para ser perseguido, um homem que era zeloso na sua religião, fariseu desde sempre, sim, crescendo aos pés de Gamaliel. Esse homem agora, ele é alguém convidado a pregar Cristo a partir das Escrituras. Paulo, chamado Saulo de Tarso, ele vai agora avançar no mundo dos gentios e fazer o nome do Senhor ser glorificado. Mas antes disso, vendo que aquele que perseguia agora é perseguido, e os discípulos, temendo pela vida de Paulo, mandam que ele volte para casa, para Tarso. E ali ele vai mergulhar nas Escrituras. Ele, antes disso, ele passa pelo deserto da Arábia, cerca de 13 anos, até que Barnabé passa e o pega em Tarsis novamente para poder levar ele para Antioquia. Veja bem, não foi do dia para a noite. As pessoas me chamam de missionário, eu tenho até um receio, me chamam de irmão, me chamam de evangelista, presbítero, como achar melhor. Mas missionário é um termo pesado, que foi banalizado. Tem muita gente que está dando a vida para buscar os povos não alcançados. Antes, precisa mergulhar e conhecer Cristo nas Escrituras. Antes, precisa passar pelo deserto. Antes, precisa saber suportar o tempo. Antes, precisa se submeter à autoridade, como ele se submeteu à autoridade de Barnabé. Antes, precisa valorizar a igreja local. Foi para Antioquia, lá tinha mestres e tinha profetas. E também precisa saber, entender que nós não fazemos nada se não for para a glória de Deus e por Deus. Por Deus e para Deus. E primeiro, ele nos separa não para a obra, porque ele que está fazendo uma grande obra e nos dá o privilégio de poder participar. Ele primeiro nos separa para ele. É o Espírito Santo, vendo ali Antioquia, entre os profetas e doutores, separa a Paulo e Barnabé
para si e para a grande obra que eles iriam fazer, e eles agora vão ganhar a Ásia Menor, a Macedônia, depois Paulo com Silas, Paulo com Timóteo, Paulo com Tito, Paulo com Priscila, Paulo com Áquila, Paulo com tantos outros, com Apolo, e vai ganhando a igreja e vai levantando pessoas, libertando almas, salvando vidas para a glória do Senhor, vivendo aquilo que Jesus falou, que o Espírito o ajudaria, né? Que o Senhor estaria com eles até a consumação dos séculos. E assim Paulo vai avançando a Acaia, a Atenas, a Corinto, até chegar em Roma, como Deus falou que o levaria, ainda que ele estivesse preso, mas aí estivesse preso fisicamente, mas o Evangelho não estava preso, e nas suas prisões ele vai glorificar o nome do Senhor. Ali na prisão, as cartas a Filipenses, a carta aos Filipenses, a igreja de Filipos, Paulo escreve assim: não vos entristeçais pelas minhas prisões, porque por conta delas toda a guarda pretoriana ouviu falar do Senhor. Que coisa maravilhosa! Toda a guarda pretoriana ouviu falar do Senhor. A guarda pretoriana, segundo alguns acreditam, eram os soldados mais importantes do exército romano, né? Aqueles que iam à frente do imperador, aqueles que iam para todos os cantos do império. De 4 em 4 horas trocava 4 soldados. E Paulo está falando: toda a guarda pretoriana ouviu falar do Senhor. Aqueles que iam mundo afora, os mais importantes, ouviram falar do Senhor e iriam levar o Senhor para todo o mundo. As prisões de Paulo deram a oportunidade que esse se dedicasse também à escrita, e existem muitas escritas que foram feitas, cartas de Paulo que foram feitas nas prisões, e nós vamos ver aí o contexto do Evangelho, do Atos dos Apóstolos. Falamos algumas histórias desses irmãos, e temos a questão das cartas. Temos as cartas gerais, né, no subtópico 2, como de Hebreus, de Tiago, de Pedro, de João, e temos as cartas paulinas, a carta de Judas, que é uma carta extraordinária, que Judas fala muito sobre Enoque, pregador e profeta. Judas fala sobre os últimos dias. Judas fala no finalzinho ali, vamos lá tentar arrebatar alguns do fogo, mas sem sujar as vestes. Quem quer fazer evangelismo e missões tem que tentar tirar aqueles que estão indo para o fogo eterno da condenação, mas sem sujar as vestes. Não adianta querer ganhar o mundo e perder sua própria alma. Judas é interessantíssimo. Cartas gerais, né? A figura de Pedro, a figura de João, a figura de Tiago e seus escritos, né? Os escritos das cartas aos Hebreus, né? Mostrando a nova aliança como mais eficaz, como melhor, como sendo a que estaria em prática agora na carta aos Hebreus, a sabedoria manifestada em Tiago, né? E depois nós vamos ver o Apocalipse, né? Mostrando a revelação do Senhor Jesus, o cumprimento, né, de toda essa obra. Eu falei ao contrário, mas eu quero voltar agora nas cartas de Paulo, porque Paulo vai escrever cartas a igrejas que ele ganhou para Cristo. Ele escreve as cartas aos Coríntios, ele escreve a carta aos Romanos, né? Um grande tratado teológico explicando muitas coisas. Aos Coríntios ele vai já organizar ali depois a igreja que ele tinha ganho para Cristo e que estava vivendo alguns problemas, né? A igreja de Éfeso, a igreja que ele mesmo disse que tinha muito amor e que Jesus vai falar com ela que abandonou o primeiro amor. Paulo escreve coisas extraordinárias, lembrando que é pela graça que somos salvos, que nós devemos andar de acordo com a vocação, que nós devemos ser cheios do Espírito, não nos embriagar com vinho, devemos valorizar a família e entendemos que estamos numa grande batalha espiritual. Eu sintetizei, mas Paulo está escrevendo coisas extraordinárias acerca da vida da igreja, né? Dessas almas que foram salvas e que precisam se firmar em Cristo até Jesus voltar. Eu citei alguns exemplos em Timóteo e em Tito. Ele está instruindo obreiros a
como trabalhar com eficiência na continuidade do trabalho evangelístico, pregar em tempo e fora de tempo. O Tito levanta aí os cretenses, eles mesmos falam que não são muita boa gente não, mas levanta homens idôneos, né, capazes de ajudar, de levantar, de fazer de forma correta. Tem os presbíteros, tem os diáconos, Timóteo, ninguém venha desprezar a sua mocidade não, viu? Prega a verdade, tem cuidado de ti, da doutrina, vai ensinando uma série de questões para fortalecer os obreiros, na convicção deles de pregar a palavra, ainda que essa não fosse muito palatável e agradável, né? Aqui fica um conselho para nós, que somos pregadores, ensinadores, evangelistas, missionários. Nós precisamos continuar pregando o Cristo que liberta do pecador, sim, que transforma a vida das pessoas que precisam abandonar o seu vão estilo de viver, né? Para viver para a glória de Deus. E assim, Paulo vai escrevendo as suas cartas, e são cartas extraordinárias. No livro do Apocalipse, finalizando, o Senhor está escrevendo as cartas, está se revelando a João, falando para aquelas igrejas, né? Quando Paulo escreve a Colossenses, ele fala para ser lida a carta em Laodiceia, bem como a carta de Laodiceia a Colossenses. Então havia uma carta que achou bem o Senhor não deixar registrado no cânone, mas que provavelmente se perdeu, mas provavelmente tinha uma carta a Laodiceia. Agora Cristo está se manifestando a essa igreja, né? Nós vamos ver que o Senhor se manifesta a Tiatira, a Pérgamo, essas igrejas que eram um campo missionário, da mesma forma que a igreja do Brasil hoje foi um campo missionário, a igreja dos Estados Unidos foi um campo missionário, a igreja da Europa foi um campo missionário, a igreja que está na Coreia do Sul foi um campo missionário, na África também, o próprio etíope de Candance, que aprendeu com Filipe, acredita-se que ele pregou para muitos na Etiópia, lugar esse hoje onde não pode se ter uma igreja, que está entre os países mais perseguidos, né, entre os países de maior perseguição ao Evangelho, segundo Portas Abertas. Então nós temos um contexto aqui do Senhor se manifestando aquelas igrejas da Ásia Menor, né, e Deus vai se revelar a João como aquele que quer que aquelas igrejas se consertem e voltem ao primeiro amor para que sejam salvas. O Senhor, em Apocalipse, bem como nas epístolas gerais, bem como nas epístolas paulinas, ele está manifestando, bem como em Atos dos Apóstolos, bem como no Evangelho escrito por Mateus, Marcos, Lucas e João, ele está manifestando o desejo de se relacionar, o desejo de salvar as almas perdidas, salvar o homem, né? Então, nós vemos aqui no contexto do Novo Testamento a ênfase da igreja que está atuando no crescimento do reino de Deus, atuando na busca pelas almas perdidas para que essas possam dar glórias ao nome do Senhor, dando a continuidade da obra de Cristo. Então, nós vemos que toda a Bíblia é sagrada, como foi na aula passada, o Velho Testamento e agora o Novo Testamento apontam para essa obra salvífica de Jesus na cruz do Calvário, e isso é manifesto através do próprio Jesus, que foi o primeiro enviado. E como ele foi enviado, ele também nos envia a nós. A Bíblia Sagrada fala de missões. Entenda uma coisa, igreja que não faz missões é apenas clube, associação, é alguém que não está se preocupando, tem uma placa, virou uma denominação, estão distorcendo o evangelho, mas igreja não é. Igreja busca os povos não alcançados, seja orando, seja investindo, seja levantando os vocacionados, preparando, enviando ou apoiando quem já está fazendo. Nós precisamos nos envolver com a obra do Senhor. Não tem como fazermos a obra de Deus deixando Deus da obra do lado de fora. O propósito, a ênfase continua sendo missões. Isso foi manifesto no Velho, isso foi manifesto no Novo e manifesto em toda a Bíblia e precisa ser manifesto através da minha e da sua vida. Que Deus em Cristo te abençoe. Vamos ler a conclusão e eu já quero pedir que você deixe aí o seu curtir, o gostei.
Inscreva-se no canal, o canal é novo, nós perdemos acesso ao nosso antigo canal, da Alf Ômega. Lá tinha aulas de 2 anos atrás, registros interessantes, sempre colocando algum original, alguma coisa interessante para agregar no conteúdo. Espero que possa ajudar você aí na preparação da sua aula, você que vai ministrar a sua aula, seja online, como acontece aqui nos Estados Unidos, seja presencial na sua igreja local, né? Que Deus possa te abençoar, né? Que Deus possa te ajudar, que assim como outros materiais interessantes na internet, essa aula possa contribuir para a sua edificação e edificação dos irmãos, né? Então, quero já agradecer também àqueles que estão contribuindo com o nosso sustento, com as suas orações para que nós estejamos aqui na América buscando fazer a vontade e o propósito do Senhor. Ore por nós, pois nós somos muito carentes. O Novo Testamento, na conclusão, está dizendo, mostra claramente a forma pela qual Deus planejou a redenção da humanidade caída por meio da sublime tarefa missionária. Para esse fim, ele enviou seu único filho, que com preço de sangue pagou o pecado dos homens de todas as tribos, línguas, povos e nações, constituindo-os seus cooperadores na obra da redenção de toda a criação, decaída e prisioneira de Satanás. Ora, se missões nascem no coração de Deus, ela deve estar no coração de quem ama a obra missionária, de quem ama a Deus, né? Nós amamos a Deus e por amar a Deus nós buscamos fazer aquilo que Deus ama. E Deus ama as almas, Deus ama missões. Que Deus em Cristo te abençoe. Eu te espero na semana que vem para falarmos sobre a obra que é feita com o poder de Deus. A paz do Senhor.